E aí, Nação Celeste, bora que bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo, sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. Tá, e essa é a capa de mais um vídeo por aqui. Bora que bora, Nação, temos aí, né, uma pauta interessante para abordarmos a partir de agora, tá? Quero trazer para vocês o Pedro Júnior dando um sincero tapa na cara lá nas frangas, tá? O Pedro que deu uma entrevista pro pessoal do GE. E aí, rapaziada, tem alguns pontos nessa entrevista que vocês vão ficar maravilhados. E aí, consequentemente, vocês vão entender o teor da capa e do título. Já peço, antes de mais nada, de maneira muito humilde, aquele likezão, nação. Deixa o joinha colocando uma meta humilde de 600 likes. Praticamente a cada 10 visualizações, apenas um, né, dessas 10 deixa like, deixa o joinha, é muito pouco, né? Então assim, eu conto com a sua ajuda pra gente melhorar esses números. Deixa o like, se inscreva, comente e também compartilhe aqui o nosso conteúdo. E só lembrando que eu trouxe pra vocês, no final do dia de ontem, esse vídeo com essa capa, tá? Caso você não tenha visto, veja, tá fixado na descrição o link desse vídeo. Vamos lá, nação, bora trazer aqui, né, essa entrevista do Pedro Júnior ao pessoal do GE. Olha só, vice-presidente, né, no caso do Cruzeiro, estipula prazo para Cruzeiro ser sustentável, explica alto investimento e sonha com Libertadores. Pedro Júnior fala sobre adjetivos na Copa do Brasil e no Brasileiro e explica a função na SAF e trabalho para resultados a curto e longo prazo dentro do Cruzeiro. Matéria de alguns jornalistas, tá? Sérix Ramon, Dani Paiva, Gabriel Duarte, conhecido por nós, Guilherme Macedo, Malu Rabelo e a Rafaela Potter, de algumas horas atrás. Vamos lá. Vice-presidente da SAF e principal figura no organograma do futebol do Cruzeiro, Pedro Júnior concedeu a primeira entrevista exclusiva em pouco mais de um ano trabalhando na Toca da Raposa. O dirigente, figura importante também na área administrativa cruzeirense, planeja um clube sustentável em menos de 10 anos. A gente tem um planejamento para o Cruzeiro ser autossustentável em 7 ou 8 anos. Isso daqui é um tapaço na cara, principalmente da entrevista, né, que o seu Rafael Menin deu no último sábado. A entrevista, o foco deveria ser ali o Atlético, mas como eu trouxe no vídeo de ontem, que eu trouxe agora a capa pra vocês, ele resolveu cutucar a SAF do Cruzeiro. Ele resolveu cutucar a RJ do Cruzeiro. E aí, a gente já tem nesse início de entrevista uma aspas que demonstra qual é a visão do Pedro Júnior comparado com a do Rafael Menin. Quer fazer com que o Cruzeiro ande com as próprias pernas. Um Cruzeiro sustentável, um Cruzeiro que há 3 anos está pagando as suas contas bonitinhas, né? Desde que o Ronaldo assumiu o Cruzeiro. Lá, nos primeiros meses de 2022, o Cruzeiro ele não atrasa salário. Você não vê mais esse tipo de notícia, né, no Cruzeiro, devendo clube, devendo agente. Você não vê, você não vê. Então de lá pra cá o Cruzeiro fez o que tinha que fazer, né? Teve a famosa austeridade financeira e quando, né, os novos donos, o Pedrinho Júnior junto com o seu filho assumem o Cruzeiro, a tendência é manter a mesma coisa. Teve um aporte muito alto, né, no Cruzeiro para investimentos, mas é para fazer um Cruzeiro mais forte. E com esse Cruzeiro mais forte, automaticamente a gente vê, né, a máquina girando de uma maneira mais sustentável. É a lógica que está sendo aplicada e mais do que isso, os números estão mostrando. Esse aumento da dívida que a gente teve de 23 para 24 foi em cima justamente do aporte do Pedrinho. Então, fica claro que foi pelas contratações. A tendência, né, com o Cruzeiro com o nível técnico alto, essas aplicações elas diminuem, né, da parte pessoa física do Pedrinho e começa a sair da pessoa jurídica da SAF do Cruzeiro, né, no caso o CNPJ da própria SAF. Então assim, interessantíssimo isso daqui, tá? E o Cruzeiro já é obrigado a pagar as suas dívidas, aquelas que entraram, né, na RJ, com prazo ali de menos de 10 anos. Então casa perfeitamente com o que disse aqui o Pedro Júnior. Interessantíssimo, tá? O Cruzeiro no caminho certinho. Cruzeiro pagando as suas dívidas a cada ano que passa. O que foi para a RJ tá sendo pago. O Cruzeiro já teve um pacote de credores que já foram quitados,
E o Cruzeiro tá escalando, né, até chegar nas maiores dívidas. Então, continuando, Pedro Júnior assumiu a função no Cruzeiro em abril do ano passado, sendo o braço direito de Pedro Lourenço, pai dele e empresário responsável por comprar ações da SAF das mãos de Ronaldo Fenômeno. Foi um dos líderes no processo transitório, né, entre gestões. Em 2 janelas de transferências, o Cruzeiro fez a contratação de 18 jogadores, investindo mais de 300 milhões de reais em reforços e colocando a folha salarial mensal acima de 20 milhões. Também houve investimento vultuoso em infraestrutura na Toca. Com isso, a dívida da SAF chegou a 1,3 bi, que é o que eu acabei de explicar. Por que a dívida voltou a aumentar? Por conta desses aportes e as melhorias que acontecem para manter um Cruzeiro forte e aí, consequentemente, a autossustentabilidade acontecer. Isso está acontecendo já, tá? Independente das conquistas dentro de campo. O Cruzeiro já tá quitando as suas dívidas. Independente disso, as dívidas estão sendo quitadas. Isso é importante dizer, tá? Dívidas fiscais, dívidas com banco, dívidas com pessoas físicas que trabalharam na Toca da Raposa. Um relatório divulgado nos últimos dias pela Galápagos estimou que o Cruzeiro levará entre 15 e 21 anos para quitar a dívida, dependendo das receitas que tiver. Aí, o Pedro Júnior comentou, né? Ressalta que há um plano elaborado para reduzir o prazo pela metade e cita pontos necessários para que isso aconteça na prática. Então, o que levaria de 15 a 21, eles estão com a expectativa de 7, 8 anos a 10 de repente. Abre aspas aí pro Pedro. A gente tem um planejamento tanto de investimentos que a gente fez no clube, do que a gente acredita, né? Quanto do que a gente pode potencializar com a marca Cruzeiro. Então a gente acredita que o Cruzeiro será autossustentável nos próximos 8 anos. A gente acredita muito nessa pesquisa, muito bem baseada e fundamentada. Essa pesquisa do César Grafietti, que foi mencionada aqui, a da Galápagos, tá? Então, assim, isso aqui é interessante também, né? Enquanto exalta um estudo de um profissional totalmente, né, credibilizado no mercado, o outro, no último sábado, tentou descredibilizar. Engraçado isso, né? Aí a gente vê que quem realmente é transparente, quem fala que é transparente ou quem apenas vem e demonstra com as suas atitudes a transparência, né? Abre aspas, precisamos buscar mais patrocínios, sempre chegar nas fases longas da Copa do Brasil, de Libertadores, classificar para a Libertadores no ano que vem é fundamental para a gente conseguir aumentar essa receita e conseguir diminuir esse prazo. E é verdade, o Cruzeiro tem que parar de passar vexame em Copa do Brasil. O ano passado ser eliminado como foi eliminado pro Souza é inadmissível. Então, voltar a chegar às fases agudas, chegamos agora nas oitavas de final, se Deus quiser a gente vai passar pela equipe do CRB, chegar numas quartas de final, independente de quem venha, ir para uma semifinal é mais uma grana muito alta que vai para os cofres, além de, né, você também conseguir encher o Mineirão e ter mais dinheiro com isso, quem sabe bater uma final, aí tem mais receita entrando. Libertadores, só por disputar, é muita grana que entra também. Então tem que voltar a ser protagonista. E é pra isso que a gente tá vendo essas movimentações do mercado acontecer. Aí, continuando, o Cruzeiro já tinha como objetivo, né, estar na Libertadores em 25. Mas bateu na trave nas duas oportunidades, né, tanto no Brasileiro quanto na Sul-Americana. Com receitas ainda abaixo do planejado, a SAF terá que fazer aporte ao longo do ano para honrar com compromissos. Pedro Júnior evita citar o valor que será investido pela administração, mas diz que é um esboço de tudo que será feito no clube pelos próximos 10 anos. O Pedrinho falou lá para a entrevista do Tempo de coisas de algo em torno de 150, 200 milhões de reais ao longo de 25, né? Então eu vou pular essa parte. Aqui, ó, nós fizemos uma pesquisa e um investimento na nossa instituição. O que a gente tem de planejar para o Cruzeiro nos próximos 10 anos. Então a gente tem isso tudo desenhado, como estrutura, pagamentos, aportes, está tudo dentro do planejado. E aí, nação, ele fala aqui sobre o sonho da Libertadores, o sonho de ganhar a Libertadores, o sonho de conseguir realizar isso com o pai dele, né? E aqui teve outras perguntas, né? De títulos que ele respondeu, de estar na Libertadores, de não estar na Libertadores quanto prejudicou, enfim, tem outras respostas e eu vou deixar para vocês, tá? O link desta matéria na descrição aqui do nosso vídeo, tá? Mas eu queria de verdade poder trazer, cara, essa entrevista do Pedro
Porque, repito, foi um tapa na cara dos menins, do Salvador, do Ricardo Guimarães, do outro lado. Foi um tapa muito bem dado e numa hora muito interessante, né? Porque lá no sábado, a gente viu um dono, né, de um clube de Minas totalmente alucinado, totalmente desconecto com a realidade, enxergando algo que as suas próprias ações nos últimos anos falam contra ele mesmo. Vendendo ilusão. Pra ser sincero aqui, o Atlético está caminhando a passos largos de se afundar de uma maneira que não dá pra voltar mais. Ah, mas o Cruzeiro foi longe também. O Cruzeiro era instituição, era associação. O Atlético já é SAF. O Cruzeiro era associação. O Cruzeiro tinha como salvação virar SAF. E é o que tá acontecendo. Isso já aconteceu com o Cruzeiro e graças a Deus parece que a transição Ronaldo Pedrinho e a forma como as coisas estão sendo levadas está indo pro caminho certo. Do outro lado, não tem mais o que fazer, meu filho. Já é CNPJ de SAF. O caminho é decretar falência. Não tem pra onde correr. E RJ, esses caras nunca irão pedir. Nunca, jamais. Porque até pedindo falência, será menos prejuízo pro bolso deles. Porque aí você vai ter que fazer o quê? Vender os patrimônios do clube pra pagar seus credores. Sei lá, 70%, 80% da dívida hoje do Atlético é com eles mesmos. Então o que vai compensar? Decretar falência ou erguer a mão e falar RJ? Até porque no último sábado, como eu trouxe no vídeo de ontem, falaram da RJ, né, de uma maneira como se fosse imoral. Então assim, rapaziada, o lado de lá tomou um tapa na cara muito bem dado por quem realmente está sendo transparente e está visando planejamento e autossustentabilidade para o clube do seu coração. Pedro, parabéns, tá? Agora é claro, né, a gente precisa também acompanhar ano após ano, fiscalizar da maneira que a gente consegue para ver se continuará, né, sendo executado o que está sendo dito, porque até aqui está sendo. Então tem que continuar, Pedro, tem que continuar. E a gente vai estar aqui pra cobrar, e se Deus quiser nem vai precisar, tá? As coisas estão acontecendo e vão continuar, se Deus quiser. Olha só o que foi feito na Toca 2, rapaziada. Olha a estrutura. Olha só o CT que agora nós temos. E ainda tem mais melhorias para serem feitas, que estão sendo feitas. Tem mais obras para serem concluídas. Sensacional. A gente está realmente no caminho certo, tá? Disso nós podemos ter certeza. Acabamos de contratar um cara que é referência em scout na América do Sul. Trabalhava na Europa e fez várias captações de talentos aqui na América do Sul. O cara conhece o mercado como poucos. Tamo no caminho certo, tá? Se Deus quiser, colheremos frutos. Quem sabe esse ano com um títulozinho, hein? Seria lindo, cara. Seria lindo. Tá aí, nação. Chegou até aqui aquele likezão sempre humilde, tá? A meta é de 600 joinha. Conto com a sua ajuda. Fique com Deus. Até a próxima. Eu fui e tchau!